Bem-vindos ao GS1 Talks, oferecido por R. Asbeck, Vaincred, AW Realty, Atier, Von Hatt. Neste episódio, nós vamos falar de um assunto que é muito importante para a nossa sociedade e que vem se tornando uma estratégia essencial para as empresas. ESG. Essa sigla em inglês significa meio ambiente, responsabilidade social e governança. E aqui a gente tem um time de especialistas nesse assunto. Eu vou apresentar primeiramente a Luciana Pellegrino, que é da Abre, a Tatiana Duarte, que é da Alia Inclui, e o Fred, que é o Fred Bellini, da GS1 Brasil. Então, para começar o nosso talk aqui, eu gostaria de perguntar para você, Luciana, quais são os desafios mais recorrentes na implementação de estratégias de ESG? O ESG, ele veio com uma força muito grande, porque ele trouxe esse alinhamento para a indústria, para o varejo, de quais são aqueles requisitos sociais e ambientais que precisam ser prestados atenção. E ele traz, então, esses direcionamentos sobre quais são os impactos de cada negócio. Então, sem dúvida, a indústria está servindo à sociedade, o varejo servindo à sociedade, mas quais são os impactos inerentes e como que, então, as empresas criam um compromisso para mitigar esse impacto? Então, citando 3 exemplos aplicados a cases não só da indústria de embalagens em que eu atuo, mas de outros setores. Por exemplo, uma indústria que precisa no seu processo produtivo usar muita água e ela está próxima a um manancial. Então, como que ela está cuidando desse manancial? Isso faz parte da sua política de ESG no quesito ambiental. Como que ela preserva para que aquele recurso hídrico continue tendo a abundância e qualidade. No quesito social, um case super interessante também é, por exemplo, uma empresa de tecnologia que precisa sempre de novos colaboradores com toda essa expertise em tecnologia para trabalharem no seu time hoje, amanhã, depois de amanhã. E ela olha, então, para a sociedade, olha, como é que eu ajudo a formar pessoas? Então, ela trabalha o impacto social de formação de uma expertise. E vejam que está sempre relacionado, sim, com a atuação daquela empresa e com o futuro da empresa. E no quesito de governança, sem dúvida, como que a empresa está, então, fazendo a gestão, de fato, consistente desses compromissos e olhando para o seu futuro. E na indústria de embalagem entra um ponto também muito importante, que é a gente pensar como a gente trabalha a circularidade das embalagens, mantendo essa embalagem como uma matéria-prima, também pensando nesse material como uma matéria-prima para o futuro. Muito bom, Luciana. Agora vamos conversar aqui com a Tatiana. Tatiana, um dos itens bem importantes da responsabilidade social é a acessibilidade. Na sua opinião, como ela pode impulsionar a inovação dentro das organizações? Você que vivencia isso com frequência. Legal, acho que sempre um grande desafio, né, para a empresa, quando ela, que é o que a Lu estava respondendo, né, quando ela passa a ter esse olhar, essa cultura ESG, né? A Alia Inclui, por exemplo, ela trabalha o fortalecimento do pilar social das empresas, né? Em que sentido? Eu entendendo que eu tenho uma responsabilidade em relação aos meus colaboradores, em relação aos meus consumidores, né? E levando a eles as informações que eles precisam. Então, a nossa solução ali em específico, ela trabalha com pessoas com deficiência visual, baixa visão, dificuldade de leitura como um todo. Mas é interessante lembrar que acessibilidade não fala sobre deficiência. Acessibilidade significa fácil acesso. E isso é importante para todos os consumidores, todos nós, né? Então, eu penso que no momento que a gente utiliza um elevador ao invés de escadas, nós estamos facilitando o acesso. Acho que o desafio das indústrias, né, é fazer com que a informação que elas querem fazer que chegue no seu consumidor, chegue de uma forma mais rápida, mais otimizada, e isso sim é acessibilidade. Claro que quando eu penso, o exemplo que a Lu trouxe, né, formação de colaboradores, por exemplo, eu também estou falando de sustentar um pilar social. Mas eu entendo que um grande desafio, e que a gente escuta muito da indústria, por exemplo, pô, Tati, eu quero ter um compromisso, sustentar esse meu compromisso social. A gente está utilizando um recurso de impostos para ajudar uma instituição em específico, né? Então, eu vejo, às vezes, as empresas se batendo um pouco sobre como fazer o bem, como ajudar socialmente, mas não sabendo exatamente como fazer isso, né? Com a tecnologia, por exemplo, de escala, um exemplo da Alia, como tantas outras soluções que existem nesse sentido, né?
Então, é isso. Eu acredito que a acessibilidade ela é mais ampla do que falar sobre o pilar social, sobre a questão da sustentabilidade social, mas olhar para todos os consumidores tendo acesso fácil àquela informação que eles precisam. Né? E você sente as empresas mais permeáveis a se abrir para isso que é Com tão certeza. necessário hoje? Com certeza. Na verdade, a Alia surgiu da demanda da indústria. Olha que engraçado, né? Eu tenho uma outra empresa que é de inteligência de mercado e um cliente que hoje é uma empresa aliada nossa, me questionou sobre o que eu pensava sobre colocar braille nas embalagens, né? E eu sempre brinco que consultoria não é pitaco, né? Que se a gente vai falar sobre alguma coisa, a gente tem que ter propriedade de fala. E fui estudar um pouco mais sobre isso, porque para mim era uma realidade muito distante, né? Nunca tinha pensado como que uma pessoa cega faz suas compras no mercado, por exemplo. E aí eu percebi que o braille tinha algumas barreiras, né, na descrição de produtos. Né, a área necessária para aplicação, o custo com a impressão em alto relevo. Não dá para ir a todos os produtos, Exato. provavelmente. Né? Uma dificuldade de aplicação em plástico, vidro e alumínio, né? E por fim, o fato de que 2/3, olha que importante que é isso, né? 2/3 da população cega não é alfabetizada em braille, porque não nasceram cegos, né? Foram pessoas que adquiriram a cegueira ao longo da vida. E aí, incomodado com o problema, né? Que ele apresentava esse meu cliente, e eu incomodada por não ter uma solução para oferecer para ele, resolvemos então se deparou com um dilema também. Exato. Né? E a gente resolveu investir nisso. Então isso para mim é a prova de que existe uma dor na indústria que precisava ser resolvida, né? Então assim como este meu cliente, não tenho dúvida que existem uma série de outras empresas que se debatem com isso também, né? Como que eu faço? Eu tenho uma cultura ESG, me preocupo com isso, entendo o valor deste meu compromisso que eu assumo. Mas como que eu faço? Né? E aí acho que é importante a gente estar sempre com cabeças pensantes na inovação, não só em tecnologia, né? Inovação não é só tecnologia. Inovar é fazer diferente do que sempre foi feito de uma outra forma, né? Estarem atentos, porque quanto mais soluções tiverem, mais caminhos essas empresas vão ter, alternativas elas vão ter para chegar onde elas querem, né? Acho que esse é o ponto. Fred, a gente quer entender um pouco mais como que as empresas estão lidando com o ESG. E acho que você pode trazer para a gente a informação por que o ESG se tornou uma estratégia tão crucial para as empresas. Como é que vocês lidam com isso na GS1? Legal. Então, primeiro, eu me sinto privilegiado por estar com a Ali e com a Abre, porque o meu tema dentro da GS1 tem muita conexão com as duas, eu já explico o porquê. Mas um ponto que você perguntou, por que as empresas estão investindo, eu acho que tem muito do conceito que é importante, mas a gente viu muita evasão de investimentos também em empresas, porque investidores estão também com o olhar e com a ótica de investir em empresas que tenham governança e tenham práticas sustentáveis. Então, isso não é uma demanda só de investidores, mas do consumidor que passou a exigir isso. Então, quando a gente vê evasão de investimentos, até no Brasil, em investir em fundos de investimentos ou empresas internacionais que têm isso como premissa, isso traz um alerta para o mercado de falar, olha, espera aí que tem algum movimento de mercado além de cultural importante que a gente precisa começar a trabalhar. Então, isso fez um buzz no mercado e gerou um interesse maior no tema. Além do compromisso que a gente precisa, até porque a gente está falando de futuras gerações, né? Então, a gente não tem planeta B, né? A gente está constantemente trabalhando para que a gente gere benefícios e eu acho que consistência para futuras gerações. E aí eu acho que isso movimentou muito as organizações a trabalharem sobre isso. E aí começou um processo, acho que, de entender qual que é a cultura de cada organização, porque não adianta você falar, olha, eu vou trabalhar todas as vertentes de ESG, quero me posicionar no mercado em tudo, porque senão a gente não vai fazer bem nada. Então, acho que tem muito aspecto cultural de cada empresa, entender qual que é o seu papel, ou o papel das entidades também em apoiar essas empresas, para que isso possa acontecer. Por exemplo, na GS1, às vezes é muito falar, qual que é a distância, ou qual a proximidade um código de barras, um processo de identificação que tem conexão com ESG. Aí que a gente entra nas conversas. Então, a gente olha para a área, olha para a Abre, e a gente vê que tem dois fatores extremamente importantes. Às vezes, para promover um processo de circularidade, eu preciso de identificação consistente e dados relevantes. Se eu não consigo promover isso, basicamente, para o mercado, eu não consigo ter processos que sustentem isso. Quando a gente olha para a área, que precisa de dados confiáveis e precisa de mecanismos de leitura, a mesma coisa. Então, acho que entender bem a cultura e entender como você quer se posicionar em cada uma das frentes, às vezes o seu foco vai ser social, às vezes o foco vai ser mais ambiental, mas o que é importante é um processo de governança em todas essas frentes muito bem estruturados e entender muito bem esse papel e onde você quer jogar. Então, hoje, por exemplo, eu vejo 4 verticais muito fortes de atuação na GS1 e que a gente tem fomentado os nossos 58 mil associados a atuarem, que é
Eco-labeling, né? Então, identificação com códigos bidimensionais, trazendo mais dados e conteúdo, que isso pode ser de rastreabilidade, origem, alergênicos, procedência, tudo isso que é super importante. A gente vê circularidade como uma agenda extremamente estratégica para o mercado como um todo, dados de produtos e informações sustentando todo esse processo e identificação, como não pode deixar de ser, para apoiar todas as frentes. Então, é nessa ótica que a gente tem apoiado muito o mercado, tem visto uma adoção e conexões com parceiros que têm também identificado isso como uma possibilidade de desdobrar em iniciativas práticas, e a gente vê isso muito crescente, não só no Brasil, mas nos mais de 150 países onde a GS1 está presente. Agora, uma pergunta para a gente começar a aquecer e falar juntos e debater entre nós todos aqui, sem ser tão individual a pergunta, como é que as empresas podem mensurar os resultados das suas estratégias, das suas ações envolvendo o ESG? Luciana, você poderia começar e aí a gente desdobra aqui. Esse ponto, ele é realmente fundamental. Porque se você não mensura, você não sabe se de fato aquela ação que tem um investimento por trás, tem um programa por trás, primeiro, se ele está sendo efetivo, e segundo, se está crescendo, se a cada ano você consegue evoluir. Então, nesse processo de escolher quais são os focos de ESG que a sua empresa vai investir, é importante sim desenvolver as métricas por trás. Então, tem metodologias para isso, a empresa consegue acompanhar. E, sem dúvida nenhuma, para cada empresa é muito importante ouvir o mercado, ouvir o consumidor. Gente, por que eu não estou ouvindo pessoas que tenham baixa visão? Por que eu não estou escutando? Então, além de olhar para dentro, para as suas métricas, a empresa está se conectando com a sociedade, entendendo, eu estou chegando nesse consumidor e entendendo como que ela vai aumentando esse seu impacto positivo. Então, no caso, por exemplo, da indústria de embalagens, hoje um tema importante que a gente tem e que também é possível de ser mensurado é como que a gente aumenta a reciclagem no Brasil. E aí sim, existem todas entidades que vão mapeando o volume de material reciclado, o volume de material coletado, e a gente consegue ver como indústria se estamos crescendo. Tem uma melhora nisso, sim? Tem uma melhora, mas tem um gargalo super importante, que é aquele momento do descarte de uma embalagem vazia. Eu vou descartar no lixo, eu vou jogar no chão, eu vou descartar para um programa de reciclagem. A decisão ela é da pessoa, ela é do consumidor que consumiu e vai descartar. Então, a gente fala que o primeiro elo da cadeia de reciclagem é o consumidor. E o consumidor ainda tem pouco acesso e informação sobre a reciclagem. E fora a estrutura para receber e para acolher esse gesto, digamos assim. Que daí vem se desenvolvendo. Nos lugares, nas empresas, nos condomínios, nas residências. Que precisa evoluir. Então, nós criamos há um ano um programa chamado Lupinha, um programa setorial aplicado aos diferentes bens de consumo, uma rede de varejo que vende alimentos e tem a sua embalagem, ou seja, todos aqueles que usam a embalagem, onde você leva um QR Code que atende ao padrão da GS1, a parte do código bidimensional. E esse QR Code, ele traz, então, para o consumidor, de uma forma amigável, como que ele vai descartar aquela embalagem? Então, uma garrafa d'água, eu tiro o rótulo, eu tiro a tampa, ou eu descarto com a tampa, ela tem que estar vazia ou ela pode ter um pouquinho de água? Então, cada produto, com a ajuda de um catador, uma pessoa que trabalha numa cooperativa, ele ajuda a gente a construir essa mensagem para cada pessoa, sobre cada embalagem, como que ela vai descartar, para que tenha valor nessa cadeia de reciclagem e a gente consiga, e sim, de fato, registrando um aumento da reciclagem no Brasil, recebendo embalagens com mais valor. E aí, aproveitando, a gente também olhando para essa questão social, hoje esse QR Code traz a leitura das informações sobre aquele produto. Então, ele traz acessibilidade para pessoas com baixa visão, um trabalho conjunto com a Lara Mara. Então, eu acho que foi super interessante, inclusive, estando hoje nesse evento que fala de tecnologia e essa tecnologia para acessibilidade, como a gente está conseguindo apoiar as empresas nas suas metas de ESG, nas suas diferentes metas, embarcando tecnologia nas embalagens e ajudando, sim, a sanar aqueles pequenos gargalos para a gente poder, de fato, atender melhor a sociedade e ter um impacto melhor no meio ambiente também.
Tava pensando que eu me pego direto, tendo dúvida, será que eu tenho que lavar o potinho antes de botar no lixo? Nossa, isso é uma coisa que eu Não é? peguei meu filho fazendo, ele lavando. Eu falei, não, mas você está gastando água. É ilógico. Então, tem muita gente ainda que acha que tem que lavar. Não, mas como que eu vou descartar isso? Eu queria que ela Não. respondesse Se essa. você lavar, você potinho não de tá fazendo iogurte, processo. Mas tem embalagens que a gente fala que precisam ser enxaguadas, ou seja, você deixa ali na pia, você está lavando alguma coisa, a água cai. Por quê? Porque senão ela leva a contaminação para a cooperativa. A cooperativa é um ambiente de muito manual, pessoas trabalhando e separando aquela embalagem. E se ela está muito suja, ela leva barato, ela chama rato, ela chama moscas. Então, por isso que com o catador, a gente olha para cada embalagem de cada produto e a partir desse QR Code do Lupinha, a gente fala, olha, enxágua, não enxágua, descarta assim, ou só tampa, só dobra, justamente para engajar o consumidor a ser um elo importante dessa cadeia de reciclagem. É um papel educacional que a gente faz no final do dia, porque pensa a quantidade da população brasileira, né, o número da população, você conseguir chegar em todo mundo. Eu acho que quando você consegue prover a informação de um meio fácil, acessível, e você começa a orientar, você começa a quebrar a primeira barreira, que é cultural. Isso. Aí depois você começa a massificar e a colher os resultados em função disso. Então, realmente é um processo, não é só por dizer, mas literalmente educacional para a formação de uma sociedade, eu acho, mais consciente. É muito complexo o Brasil sendo do jeito que é. Você tem lugares em que nem embalagem chega, que dirá a consciência. Mas você tem que começar a espalhar isso. E com relação à acessibilidade, como é que você percebe isso nas empresas? Elas estão mensurando os seus resultados e estão ficando satisfeitas e estimuladas a dar continuidade? Isso, sabe que a Ali, ela começou no amor, né? Mais ou menos 2 anos atrás, inclusive a gente venceu o Gramado Summit no ano passado e foi uma satisfação muito grande, não pelo prêmio em si, mas por termos sido a primeira empresa formada por mulheres, né? Uma fundadora com deficiência visual, né? E uma startup de inclusão num evento tão importante, né? Mas ela, de fato, lá atrás começou no amor, vamos fazer, e a gente, num primeiro momento, nos preocupava muito com os dados, e era um desafio para a gente, porque a gente sabe que a empresa, ela quer o número, né? Ela quer o resultado, ela quer conseguir mensurar. Muitas vezes nos confundiam com um projeto. Não, a gente não é um projeto. Nós somos uma empresa, somos uma startup, somos uma empresa, mas a gente não é um projeto social, né? A gente é um meio para que tu chegue no teu resultado, né? E a gente conseguiu implementar um dashboard hoje de cliente, tudo vinculado não só com o código de barras, mas também o código bidimensional. A gente está numa evolução bem grande agora para reconhecimento de imagem vinculado ao código de barras GS1 também. Então, isso melhora muito a experiência do usuário final, né? A gente conta com uma banca aí aprovado pelo Laramara também, mas uma série de instituições que assinam embaixo da nossa solução também, ou seja, tem a visão da pessoa que utiliza lá na ponta, né, a associação, olhando por quem realmente vai utilizar. E a gente sentiu a necessidade, né, de novo, sempre um pedido da indústria também, de a gente escutar o que o nosso cliente está pedindo. Sabe, como é que a gente consegue mensurar isso? Então, a gente tem um dashboard interativo, onde ele pode acessar em qual região está sendo acessado o produto, isso é importante para ele poder mensurar, porque a gente sabe que tem milhões de brasileiros, né? São mais ou menos 7 milhões de pessoas com deficiência visual. Se a gente for abrir esse espectro para pessoas com dificuldade de leitura, a gente está falando de 80 milhões de pessoas, 60 a mais, não alfabetizados, que são beneficiados da nossa solução hoje também. Lembrando que a gente não utiliza só o recurso de acessibilidade nativo do celular, mas também um botão play. Ou seja, se eu, Tati, pessoa vidente, quero hoje... Casa Valduga, é um case que a gente está trazendo aqui, né? Quero ver uma harmonização, quero ver com o que combina uma receita, quero ver que música que eu posso escutar. Então, hoje a base da Alia também é muito importante para a gestão, por isso, é uma troca, né? Uma relação muito saudável, em que a gente também está levando para a gestão informações, e eles, por contrapartida, estão nos trazendo acesso a mais de 80 milhões de produtos no Brasil, né? Para que a gente não penalize o usuário final, né? A pessoa que vai estar lendo a informação, independente se ele está olhando o produto de uma empresa aliada ou não. Ele pelo menos consiga ver uma informação básica. Então, hoje a gente tem esse dashboard que a empresa aliada tem acesso, por conta da parceria com a GS1, consegue acessar mais informações até, né, de consumo desses dados, região, se a pessoa é com pessoa com deficiência visual ou não, quantidade de produtos que estão sendo acessados. Então, isso são informações de marketing extremamente relevantes,
que até então, eu trabalho na área de estratégia empresarial há 20 anos quase, né? E a gente vê, assim, precisa dos dados Nielsen para conseguir informação de varejo, dado Nielsen. Hoje em dia, a gente talvez não precise mais tanto, não que não seja relevante, mas hoje uma indústria que ela é aliada, ou que daqui a pouco utiliza o Lupinha, e quanto mais soluções, super importante, elas conseguem já ter, e principalmente em virtude da tecnologia da GS1, ter acesso a informações que antes ela não tinha. Né? Que tu ficava carecendo, às vezes, de pesquisas de mercado muito caras, que a gente sabe, para conseguir algum tipo de informação qualificada. E hoje não. A gente sabe que o código 2D ali, ele consegue nos trazer informações de produto bem relevantes para a indústria, né? E um ponto super interessante do que a Tati está trazendo é que isso provoca as empresas também para uma nova cultura organizacional. Porque, por exemplo, no Lupinha, o primeiro ponto é a informação de descarte dessa embalagem para a cadeia de valor. Então, daí a área de sustentabilidade ambiental fala, então eu vou me envolver nesse projeto. Mas a partir do momento em que a gente está trazendo informações do produto, depois para uma pessoa com deficiência visual, a partir do momento que a plataforma da Tati oferece toda essa gestão de dados para você ter uma inteligência estratégica do seu negócio, são outras áreas que também precisam se envolver ao mesmo tempo no uso daquela ferramenta e daí na leitura dos dados daquela ferramenta de uma forma integrada, para justamente trazer a informação mais precisa para o consumidor, atualizada, correta. E ainda muitas empresas ainda têm as suas diferentes áreas trabalhando de uma forma ainda individualizada. Eu sou sustentabilidade, eu só olho para a sustentabilidade. Aí eu sou responsabilidade social, eu olho para isso. Eu sou marketing, eu olho para aquilo. E esse movimento que a gente está trazendo, onde a embalagem ela realmente ganha, se consolida como uma plataforma digital de comunicação e de gestão de dados, ela precisa interagir com todas as áreas da empresa ao mesmo tempo, e não mais isoladamente com cada uma. Vocês transferem o poder para outros segmentos, inclusive para o consumidor, né? E sim, isso é o que eu complemento. Fica centrado no núcleo da empresa. Como isso é importante para o direcionamento estratégico da empresa, né? Então, certamente, hoje a gente já consegue ter, me corrija se eu estiver errada, mas até um driver de um vetor de para onde que eu vou na minha estratégia empresarial, sabendo assim, por exemplo, essa água aqui, o pessoal está consumindo muito para saber o que eu faço com essa? Talvez está faltando informação, comunicação melhor dessa empresa em relação ao descarte deste produto, né? E isso varia de negócio para negócio, nem todo é igual. Exatamente. Daqui a pouco eu brinquei agora há pouco com o iogurte, pode ser que essa empresa de iogurte, a gente precisa comunicar melhor, né? É um ponto mais sensível, talvez a da água já é um pouco mais difundida, as pessoas já sabem o que tem que fazer. Mas isso consciente. É um driver da empresa estratégico, né? Para onde que eu tenho que estar olhando no longo prazo para me manter ESG, né, e agregar valor para investidores. A gente sabe como isso é importante, né? Valor de mercado dessa empresa parte de uma cultura ESG, sem sombra de dúvidas, né? Agora, imagino que o papel da liderança deva ser preponderante para dar o rumo, né, Fred? O que vocês que estão se relacionando com as empresas o tempo todo, eu acho você percebe, sente ou... Eu acho que tem dois modelos, né? A gente fala muito pelo amor, mas a gente ainda sente que o empowerment é importante para a coisa acontecer. Então, na GS1 a gente tem a nossa grande sponsor, é a própria Virgínia, que é a nossa CEO, né, no tema. Então, ela entende a pauta com grande valor. Eu acho que tem muita gente que enxerga o benefício, o valor de trabalhar práticas ESG, seguir toda a parte de Global Goals que a gente tem também. Mas eu acho que quando não tem o empowerment da alta direção, nem sempre a gente consegue atingir o potencial máximo que a gente tem que trabalhar no tema. Então, ainda é necessário, eu acho que é uma questão de... A gente vê o consumidor puxando, né, a demanda vindo do consumo, mas ainda as soluções esbarram em, eventualmente, investimentos, mudança de processos, e isso muda muitas vezes modos de trabalho dentro das empresas. Então, eu acho que quando você tem o empowerment da alta direção, da liderança, você tem um caminho mais tranquilo para ser seguido. E o que eu acho também, até puxando um pouco do que a Tati e a Luciana estavam comentando, a gente vê a embalagem e o conteúdo do código ganhando um protagonismo muito grande. A gente começa a ver estratégias, porque assim, quando você começa a interagir com um determinado conteúdo, com uma informação que está num código, se aquilo não começa a te trazer valor, interação ou oportunidade, você começa a deixar de interagir. E aí você começa a perder valor de comunicação e entrega para consumidor que vai se apropriar daquilo de alguma forma. Então, o que a Luciana falou, eu acho que é super pertinente, porque se a gente não começar a conectar a estratégia de negócio com sustentabilidade que a gente está entregando para o consumidor,
por os benefícios que a gente entende como importantes, a gente começa a perder relevância e o consumidor se desconecta com o que a gente quer comunicar. Então, a gente não pode perder nunca isso do fio da meada, a gente precisa estar com um olhar muito atento, senão a gente só está com a tecnologia, a gente não está com um processo por trás que sustenta tudo isso. Então, é um olhar mais holístico dentro das empresas, sustentabilidade é transversal, o conceito de ESG tem que ser tratado como transversal, não como departamento, mas como cultura. Uma vez um rapaz que trabalhava comigo falou assim, olha, existe departamento de ética dentro das empresas? Não existe. Ele falou, porque a ética tem que ser algo transversal. Ele falou, sustentabilidade, ESG tinha que ser a mesma ótica. Não deveria existir departamento. Deveria ser cultura corporativa, deveria ser premissa de trabalho. Exatamente. Todos, né, Hoje a gente precisa ter uma área porque a gente não tem culturas bem sedimentadas, não tem esses valores construídos desde a origem. Mas não deveria ser uma área. Deveria ser um processo natural, deveria ser o negócio. Então, ser parte do negócio. Então, hoje ainda a gente precisa, porque a gente não tem a cultura, mas deveria ser a estratégia de negócio. Vocês que vivenciam isso o tempo todo, sabem da importância para as empresas, para a sociedade, meio ambiente, enfim, né? Para tudo que repercute bem. Qual é a maior barreira para as empresas que ainda não aderiram? O que vocês acham que é um entrave, assim, que precisaria todo mundo se debruçar sobre isso? Lógico que aqui foi trazida uma solução, é uma solução que não tem dúvida, mas o que é entrave ainda para um volume maior de empresas? Eu acho que é a sensibilização. É realmente entender que essa agenda, ela é urgente, é uma agenda nossa da sociedade, olhando para o nosso futuro, para o nosso bem-estar. E isso por quê? Tem um dado super interessante. Em 1900, ou seja, há 124 anos atrás, nós éramos, no planeta Terra, 1,6 bilhão de pessoas. Então, em 124 anos, a gente passou de 1,6 bilhão para 8 bilhões de pessoas. Então, logicamente, o nosso impacto como humanidade, hoje, ele é muito maior ao meio ambiente. Então, precisava de 5 planetas, né? Exatamente. Dizem os que calculam isso. E não tem, né? Então, a demanda de recursos naturais para atender tantas pessoas. Hoje, já um entendimento sobre qualidade de vida, bem-estar. Então, que produto que faz bem para mim, talvez não seja o que faça bem para a Tati. Né? Então, a cadeia de consumo se aperfeiçoou muito realmente para cuidar de cada pessoa. Mas a demanda ela é muito grande e a gente precisa repensar essa cadeia de consumo. Então, antes era eu extraio matéria-prima, eu fabrico algo, eu vendo, o consumidor consome, ele joga fora. Mas já com 8 bilhões de pessoas na Terra, a gente tem que repensar e pensar, não, como que então eu ofereço, eu atendo a sociedade, mas eu deixo esse recurso em uso, eu realmente mudo a forma de produção para captar essa matéria-prima e reutilizar de novo e mitigar esses impactos ambientais da minha empresa ou olhar para esse aspecto social da minha própria empresa. E por que da empresa? Né? Tem gente que fala, não, mas o governo deveria assumir. Tem um dado super importante que saiu até recentemente no jornal É o País, que mostra o seguinte, das 100 principais entidades econômicas, 69 delas são empresas e 31 são países. Ou seja, hoje as empresas têm um poderio econômico maior do que muitos países. E ao ter esse poderio econômico, vem com isso a responsabilidade, né? A frase tão conhecida, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, sim, cabe à empresa hoje trazer o que a gente chama de um valor compartilhado, é devolver para a sociedade também. Então, como que eu ajudo a sociedade a prosperar, como eu ajudo o meio ambiente, mas isso ainda não é entendido por todas as empresas. Para algumas empresas, isso ainda é custo. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que é mais do que ajuda também. Para me ajudar na linha de raciocínio aqui, porque o que eu escuto, né? E por isso, de novo, agora a gente volta para a questão da cultura dos drivers estratégicos. Quando isso está definido, é que nem propósito. Eu sempre falei na empresa lá, né? Quando a gente começou, a gente nasceu de um propósito. Ah, mas um dia talvez a área seja vendida, e se vender, e quanto vai ser, e para quem vai ser. Eu jamais vou vender para alguém que vai destruir a startup. Sempre pensei isso, por quê? Porque tem um propósito que sustenta por trás, certo? Essa cultura ESG eu vejo da mesma forma. Porque o que eu escuto muito, e a Lu é a pessoa certa para a gente debater sobre isso, talvez, primeiro, a desinformação, né? Esse não saber, não falar sobre isso. E segundo, o medo do custo, porque a gente sabe, muitas vezes, vai pegar um pacote de folha 4. A reciclada é mais cara, corta.
reciclado ficou mais caro. Então, como é que a gente pode trabalhar isso para que eles entendam que não é um custo, ainda que às vezes seja um pouco maior, daí tu me corrija se eu estiver errado, mas é o que a gente escuta, né? Muitas vezes, mas o reciclado é mais caro. Se for, de fato, como que a gente desmistifica isso junto com a indústria, entende que é um retorno, que é um investimento que tu está fazendo no meio ambiente, um retorno para a sociedade. Para que seja mais barato para que seja mais barato. Porque quanto mais a gente difundir, mais as pessoas vão aderir. Perfeito. E aí o custo, se for em algum ou outro item maior, a gente também consegue, né, reduzir isso no médio e longo prazo, né? E vira um padrão. E vira o padrão. Eu acho que essa é a questão. Eu já escutei muito isso, de a embalagem reciclada, talvez. E já fui a fundo e vi que também não é bem assim, né? Mas talvez em algumas indústrias em específico pode até ser que seja. Mas aí vem a responsabilidade que sustenta a atuação, né? Então eu sei que, na verdade, ainda que seja um custo maior, a gente vai lá cortar o cafezinho ou bota a máquina. Por que a gente não investe nisso se isso é estratégia da empresa, né? Eu acho que o olhar também de despesa ele tem que ser revisto, porque tem muito case de sustentabilidade, muita aplicação prática que ela reduz custo. Então, às vezes, a gente está com a ótica só da despesa, não do benefício. Isso aí. E eu acho que eu vejo cases, já vi vários cases dentro da GS1 também de uso de dado de maneira estratégica, ou uso de identificação correta. Por exemplo, você pode ter cases de sustentabilidade com aplicação correta de fazer um balanceamento ideal de transporte, usando tecnologias adequadas ou soluções adequadas, que reduz custos de transporte, consequentemente de emissões e assim por diante. Então, assim, a ótica também tem que ser mudada no mercado de tudo é uma despesa. Tem que ser visto também o benefício e a oportunidade de negócio que está por trás. Além de posicionamento disso, tem muita oportunidade de negócio, tem muito dinheiro na mesa que, eventualmente, a gente está olhando o processo, mas a gente tem benefícios e contribuições para aspectos ambientais, sociais e que reduzem custo também. Então, eu não lembro qual de vocês dois falou sobre isso antes, é uma defesa que eu sempre falo na área, né? Hoje a gente está falando de 200 e lá vai milhões de brasileiros que comprovadamente preferem por marcas inclusivas e sustentáveis. Ponto, tá aí. É um investimento. É um investimento, porque você vai vender mais. A gente está vindo de uma geração, né, que está olhando muito para isso, né? Eu participei recentemente de um evento de startups em Caxias e eu fiquei orgulhosa de ver que todos os materiais, assim como esse copinho, era tudo pensando na sustentabilidade, né? Às vezes não é o caminho mais fácil, mas ele é mais correto, é o que tem mais entrega, né? E essa geração dá valor para isso. Essa geração que está vindo agora, que são os próximos gestores, os próximos startupeiros, gente que vai estar lançando novas ideias, eles estão prestando atenção nisso, né? Então, acho que é importante a gente rever a forma como a gente olha para a indústria de consumo mesmo, consciente, para que eles sejam é o conceito consciente. de Sustainable by Design, né? A gente não Isso. está falando de adaptar, a gente está falando de construir Isso já aí. pensado, né? Eu Já acho que esse pensado é o- nisso, isso aí. Já pensar, e aí tanto oferecer um produto que já traz esse cuidado por trás, social, ambiental, e também guiar o consumidor, né? Engajá-lo, como que ele é parte dessa sustentabilidade? Então, um consumo consciente, use até o final, não desperdice, feche, retampe, né? Realmente tenha um consumo efetivo daquele produto, e depois como que você vai descartar essa embalagem? Então, hoje na Abre, o nosso olhar, hoje o que a gente entende que nós estamos num momento muito importante é as marcas nos ajudarem, a partir do Lupinha, a realmente engajar esse consumidor para essa reciclagem, para que ele continue tendo acesso aos produtos, mas que ele ajude também essa cadeia de consumo ser mais sustentável. Não é simplesmente a embalagem ser sustentável, não é sobre a embalagem ser de um material ou de outro, mas a pergunta é, qual foi essa eficiência desse material até agora? Como ele preservou esse produto e não perdeu? Afinal, o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados, a distribuição pode levar um mês. E aí, como que esse material vai ser descartado? Como ele é reaproveitado? Então, não é só o material, mas é para onde ele vai? Como o consumidor descartou? Como ele vai ser reciclado? Como ele volta como matéria-prima? Então, a gente fala, é toda a jornada. E o consumidor é uma parte fundamental dessa jornada. E as marcas precisam hoje nos ajudar a engajar esse consumidor. De uma forma gostosa, né? Não uma responsabilidade, mas sim, gente, estamos todos juntos, né? Vamos descartar, vamos dar uma vida mais longa e realmente manter, eu acho que a nossa qualidade de vida nesse planeta, reduzindo o impacto ambiental. Temos metas, né, de logística reversa, a gente tem que olhar isso com mais atenção, acho que o tema não pode ficar também só na responsabilidade de empresas, mas do consumidor ali interagindo de uma maneira. Então,
literalmente é uma cadeia, né? A gente precisa engajar cada parte dela para cumprir o seu papel de maneira adequada. Então, isso é importante. Com certeza. E o consumidor ele tem um poder na mão quando ele é conscientizado de cobrar. Mas ele também tem o papel dele de executar o que precisa ser feito. Eu gosto de dizer, né? Nós os chamamos como os consumidores, mas todos nós somos cidadãos. E daí nós temos direitos, mas nós temos deveres. Perfeito. E é assim uma pergunta para a gente fazer uma reflexão até um pouco mais extensa e cada um levando um pouco para a sua área de atuação, mas como vocês imaginam o ESG no futuro breve, assim, no Brasil? O que vocês imaginam ver num curto prazo de tempo? A mudança vai acontecer? Vocês percebem as empresas mais responsáveis, mais desejosas de implementar ações de ESG, empresas de vários setores? Queria que cada um trouxesse um pouco do seu universo. O que vocês percebem desse futuro? Quer ir, Lu? Vai. Eu acho que a gente tem um grande desafio ainda pela frente. Primeiro, porque em algum momento até a gente começou a falar tanto de ESG que parece até que se perdeu a sua importância. Então, a gente tem que resgatar essa importância nessa perspectiva da empresa. E nessa perspectiva da empresa, pensando no seu futuro. Gente, como é que eu cuido de tudo e de todos para eu, como empresa, continuar existindo daqui a alguns anos? Como eu estou servindo melhor a sociedade? Mas falta ainda muito conhecimento sobre esse assunto. Então, eu acho que uma conversa como a de hoje ajuda a despertar não só o conhecimento, mas ferramentas que já existem. Como que a G1 me ajuda, como que a startup me ajuda, como a Abre me ajuda, para que a gente possa realmente ir aparelhando as empresas com conhecimento, com ferramentas, porque a gente precisa, sim, acelerar essa agenda. Então, não é uma agenda garantida, por mais que seja um tema tão fundamental na nossa vida em sociedade, eu acho que os reflexos dos impactos ambientais, eles são muito claros, ainda precisa de uma conscientização, precisa de um engajamento. E aí nós vemos não só iniciativas como startups trazendo soluções, associações, a gente vê o mercado financeiro tentando pressionar e vinculando esse compromisso de responsabilidade social e ambiental ao valor daquela ação. Então, também mostrando que o mercado de capital vai investir em empresas responsáveis. Então, a gente vai percebendo diferentes mecanismos, de fato, tentando engajar as empresas a aderir a essa agenda como um investimento, como um compromisso, como parte do seu custo. Gente, ela é parte do meu custo e não querendo, como a gente estava comentando aqui, repassar isso para a sociedade. A gente tem que lembrar que cada consumidor, ele é uma pessoa, né? A gente falou os consumidores, a sociedade. Cada um é com as suas contas para pagar os seus boletinhos, a sua batalha diária. E esse consumidor, até de acordo com o Observatório da Embalagem, que foi um estudo que nós desenvolvemos na Abre, ele mostrou o seguinte: eles querem que as empresas já entreguem um produto responsável e sustentável para ele. E não que ele tenha que pagar isso. Então, por exemplo, eu vou pegar ali um serviço, um aplicativo de locomoção, e aí eu tenho que pagar a mais para compensar as emissões de carbono, sendo que eu estou usando um aplicativo que é mundial, ele é uma empresa grande, ele está no mundo, mas quem paga sou eu. Eu vou fazer uma viagem e aí eu pago para a companhia aérea compensar minhas emissões daquele voo. Mas por que isso já não vem dentro do produto? E aí todos os consumidores estão compensando. Estou usando essa embalagem, por que ela já não foi feita com material reciclado quando foi possível? Por que ela já não está desenhada para reciclagem quando foi possível? Porque eu, que consumidor, que se for escolher uma que tem esse conceito, eu vou ter que pagar. Então, o consumidor, ele tem esse anseio de falar, essa marca ela é muito maior do que eu como indivíduo. Uhum. Ela pode trazer essa inteligência, ela pode trazer esse investimento, e ela ajuda, assim, eu como consumidor, de fato, a estar consumindo sem um peso na consciência. Então, o que a gente busca é que isso vá virando uma verdade, que as marcas vão entendendo, não, esse é o meu compromisso, esse faz parte do meu custo, não vou repassar, eu vou readequar. E tem uma marca de bebidas que nasceu como startup, hoje já cresceu, é uma marca brasileira muito consolidada de sucos naturais.
e ela decidiu usar embalagens recicladas, atendendo aos critérios da Anvisa, com segurança alimentar. Então, ela usa nesse caso, é o PET reciclado e reciclável. E o PET reciclado, de fato, ele tem um preço mais alto do que a matéria-prima original. E os investidores, hoje essa é uma empresa de investidor, eles falaram, não, nós vamos pagar por isso, porque esse é o nosso propósito, como a Tati falou. O nosso propósito é já entregar um produto que é saudável, que é sustentável, que é responsável. Então, a gente vai absorver no nosso custo essa matéria-prima reciclada. Perfeito. Gente, e eles estão crescendo. Olha só que eles uma só inversão, crescem. né? Parece uma inversão do que... Eles estão se renovando, eles estão trazendo Esse é um case para né? Para exemplificar para a sociedade. Eu costumo sempre falar na minha outra empresa que inteligência de mercado ela é aplicável a qualquer empresa, qualquer segmento ou porte, né? O mesmo eu acho que vale para essa pauta do ESG. Porque às vezes parece que a gente está falando de ESG, talvez porque em inglês daí fica meio chique, o pessoal fala, ESG não é para minha indústria, se eu não sou um grande player no mercado, talvez não seja para mim. E eu sempre falo contra isso. Não, se você é uma indústria pequena, você também está gerando um impacto, né? Tanto que a UR, que eu vou falar hoje, que é uma indústria de sorvetes, foi a nossa primeira aliada, aquela do Braille. A gente trabalhou toda uma cultura, todo um pensar, né? Então, os pontos de venda têm um ponto de coleta de resíduos, né? Para fazer a correta destinação. Então, a gente se preocupou com isso. Mas é uma grande empresa? Não. A nível nacional, a gente vai dizer que não. Mas tu vê, eu acho que é também os pequenos, médios, né? Indústrias também entenderem que elas também podem ter essa responsabilidade. E, claro, aí as grandes assumindo o peso de ser grande, né? Enquanto as grandes estiverem promovendo ações que mostrem, que ilustrem a sua responsabilidade, eu gosto da palavra responsabilidade, porque para mim é responsabilidade, os menores vão querer se igualar. Pô, se eles estão fazendo, acho que é importante mesmo. Ainda que eu não seja uma empresa passível de investimento no curto prazo, que talvez esse mercado de ações não esteja mirando nesse momento, entender que daí não é por essa questão, não é para agregar valor para uma venda, mas é agregar valor para o meu consumidor, né? E eles puxam cadeia, né? Puxam uma grande empresa, a cadeia de fornecimento, relação. Então, se você pensar numa empresa como, economicamente, como uma potência e todos os elos que estão conectados, é um impacto gigantesco. E você sabe que você comentou uma coisa do pequeno empresário, né? Que a gente sabe, né, que o desafio dele é gerenciar tudo ao mesmo tempo. A gente sabe que no nosso quadro associativo a maioria dos empresários associados são pequenas empresas. A gente tem grandes empresas e pequenas empresas. Mas aí eu acho que tem um papel também das nossas entidades, né, desempenhar essa função de educação, de mostrar relevância. Então, de que maneira nós, Sebrae, conseguimos chegar nesses pequenos empresários também e mostrar. Então, acho que também tem um pouco da responsabilidade de hubs que conseguem chegar nesse público para mostrar a importância e o benefício. Então, tem esse papel de educação e talvez tenha a força que as entidades, né, as associações, sejam de classe ou de padrões ou de soluções, têm também de engajamento e fortalecimento da pauta, mostrando benefício para a empresa independente do porte, né? Gente, e não precisa ser grande para trazer essa responsabilidade, né? Hoje a gente vê muito startups quebrando o status quo do mercado, rompendo paradigmas, padrões e já trazendo algo novo. Então, na indústria de limpeza, por exemplo, então o setor de limpeza doméstica super consolidado no Brasil, gigantes nacionais, mundiais, e há alguns anos uma startup falou, não, eu vou trazer produtos mais inteligentes, com refis. Então, uma embalagem que é reutilizável, então ela dura assim por muitas aplicações. E aí você tem um refil super otimizado numa cápsula que você dilui naquela própria embalagem principal e você tem a compensação certa de produto concentrado com água, mas você ganha muito na logística, no uso de materiais e de embalagem. E essa startup mudou o status quo, ela trouxe um novo conceito, provocando os grandes a realmente falarem, gente, será que não está na hora de repensar, né? de rever como que a gente transforma essa cadeia de consumo? E isso que eu acho bonito desse mercado, sabe? Que antes da Alia, eu não estava conectada com esse ecossistema de inovação, de startups, enfim, eu era a consultora empresarial ali, né? E eu acho fantástico essas novas ideias por conta disso, né? Às vezes é uma empresa pequenininha lá que cutucou a grande, dizendo, opa,
E o grande pensar, será que eu estou perdendo dinheiro ou será que eu vou perder cliente? Por quê? Porque a gente vê, assim, um apego às marcas, né, por parte dos consumidores, mas é como eu falei, a gente sabe que se eu tiver 2 produtos, que os atributos do marketing mix eles sejam muito semelhantes, né, canal de comercialização, preço, promoção, eles são muito parecidos, sem sombra de dúvida que esse consumidor vai preferir a marca inclusiva, sustentável como um todo, em detrimento da outra. Né? Então, é até de se pensar até que ponto a marca realmente sustenta uma falta de estratégia ou de responsabilidade ESG. Às vezes vai vir a startup menor que nasceu agora e que não é conhecida, mas que traz uma inovação de fato e incomoda para o bem. É aquela incomodação boa, né? Se incomoda é porque, opa, eu acho que eu tenho caminho para melhorar, para crescer. E, Tati, daí com base nisso, é interessante ver como as empresas perdem oportunidades de criarem daí valor em cima de uma ação. Né? Ainda nesse caso, por exemplo, do produto de limpeza, uma grande marca falou, não, então eu vou criar um refil também do meu produto, na linha natural, na linha toda sustentável e responsável, eu trago o refil. Eles nunca informaram o consumidor, eles nunca ensinaram, eles nunca comunicaram. Então, de novo, as áreas da empresa, a área de embalagem e sustentabilidade, desenvolveu o refil, chamou os fornecedores, conseguiu vencer aquelas barreiras, desafios e lançou o refil para o produto. A área de marketing, que claro, as grandes marcas têm todo um cuidado com a sua marca, essa responsabilidade já da sua imagem, e aí nunca levaram para o consumidor. E aí não comunicaram, e aí, gente, não deu certo, tá vendo? O consumidor não quer, não deu certo. Gente, ninguém falou para o consumidor sobre esse assunto. Então, eu acho que esse... Não combinou com quem decide? Não combinou, não ensinou. Então, essa é uma das barreiras para o futuro. Como que a gente integra as diferentes áreas, o marketing com negócios, com produto, com gestão de dados e mercado, para trazer uma estratégia mais consistente, única, uma estratégia única da empresa, alinhada. Né? E por isso... Que daí ela é amarrada, não fala que eu lancei isso e pronto, fiz minha parte, não. Que ela fala, não, eu fiz, eu vou promover, eu vou lançar, eu vou ensinar o consumidor, porque bem ou mal a gente tem que mudar uma cultura de consumo, a gente tem que transformar um hábito do consumidor. E isso, muitas vezes, essa iniciativa ela não vai até a página 2. Ela fica só na página 1, tá no relatório, tá bonitinho, mas se a gente quer de fato assumir essa agenda, se é um compromisso verdadeiro e que precisa ser, não tem mais volta, ela precisa ter a página 2, ela tem que ter para 3. Você vai aprender, você vai errar, você vai entender, você vai ajustando. O consumidor vai entendendo, vai ajustando. E a gente vai evoluindo como sustentabilidade na cadeia de consumo. Não tem outro caminho. Uma pergunta que, já que estou com vocês aqui, falando de todas essas coisas, o greenwashing no Brasil é muito grande? Vou só traduzir para o nosso telespectador que o greenwashing é, na verdade, uma certa enganação sobre um produto que se diz sustentável, que se diz preocupado com o meio ambiente, e quando você vai aprofundar, ele não é. Ele está fazendo uma propaganda enganosa. Como que está o nível de greenwashing no Brasil, na opinião de vocês que estão... atentos a essa pauta? Eu diria que muitas vezes ele não é intencional da empresa. Na verdade, é justamente não saber como comunicar, e o que acontece é que a marca comunica de uma forma muito imprecisa. Então, falar, o meu produto ele é verde, ele é sustentável. Gente, como assim? O verde, a cor verde, do que você está falando? O que significa ser verde? Então, até nós, como a associação tem esse papel multissetorial justamente de apoiar o desenvolvimento da indústria de uma forma transversal, nós criamos um comitê de autodeclaração ambiental para ajudar a criar, publicando um guia que deve sair em novembro, um guia é o seguinte: quais são esses direcionadores para você ter uma declaração ambiental consistente? Quais são os checklists? O que você precisa garantir? Que complemento para embasar aquela informação você tem que trazer? Então, o greenwashing ele não vai acontecer quando você traz um embasamento. Que claro que na embalagem não cabe tudo, então você traz uma chamada para aquela informação na embalagem, e aí, por exemplo, a partir de um lupinha, que essa é uma comunicação ampliada, ou a partir de um site, você tem que trazer a comprovação. E é isso que vem cada vez mais forte como uma legislação
já sendo discutida muito fortemente na Europa e vem mais forte para o Brasil também, colocando o seguinte: toda informação ela tem que vir com uma comprovação e de uma forma muito precisa, de uma forma muito transparente, para que ela não traga essa imprecisão, para que ela realmente informe o consumidor de uma forma precisa e ele entenda, então tem esse diferencial, e aqui está justificado esse diferencial. Porque se ela vem de uma forma imprecisa, essa empresa, inclusive, ela se expõe a um risco legal, ferindo o Código de Defesa do Consumidor. E pode abalar sua credibilidade enormemente. E sofrer, inclusive, um processo, ter que tirar todo aquele lote de produto do mercado. O próprio CONAR, hoje também, com seu Código de Comunicação, olha para essa imprecisão. O IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, tem todo um trabalho também olhando e mapeando marcas que não trazem uma comunicação clara. Então, como associação, nós estamos buscando trazer esse guia para mostrar, olha, a declaração ela tem que atender a esses critérios, ela tem que trazer esse embasamento e ela tem que evitar essas palavras abrangentes, genéricas e trazer uma descrição mais precisa para que a gente, de fato, leve uma informação transparente e consistente para o consumidor. E os códigos podem trazer muitas informações. Podem. A Luciana tocou num ponto que eu acho que a gente estava falando, né, se precisa do empowerment da alta liderança numa empresa, mas ela trouxe um ponto que é legislação. A gente vê a União Europeia trazendo passaporte digital de produtos, o que vai fazer com que todo mundo que coloca um produto no mercado europeu para já alguns setores definidos, como têxtil, material de construção e alguns outros, já tenham que prover uma série de dados e informações sobre sustentabilidade, seja para consumidor ou seja para a própria cadeia de circularidade, né? Então, remanufatura avançada, ou eu quero fazer um reparo naquele produto. Então, assim, se o mercado e as legislações, principalmente europeias, já estão movimentando isso. Então, empresas brasileiras vão ter que se adaptar necessariamente, principalmente quem exporta, a essa nova realidade. Então, eu acho que o trabalho de casa já precisa ser feito, porque as agendas e as datas já começam a trazer uma certa urgência na adoção. E eu acho que isso vai começar também a impulsionar o mercado. Então, a gente precisa puxar, se preparar. Na legislação do passaporte digital de produtos, ele fala de padrão de identificação, com código bidimensional, fala de dados de produtos. Então, acho que isso tudo tem conexão com o uso de novas soluções e tecnologias que vão suportar isso. Mas acho que a mensagem principal por trás você precisará se adaptar a essa nova realidade. Então, se você quer continuar fornecendo para o mercado europeu, e normalmente o que acontece na Europa é replicado no Brasil, né, em termos de legislação ou modelos, é um movimento que vai chegar mais cedo ou mais tarde. Então, isso vai movimentar e eu acho que vai acabar reduzindo também, concordo com a Luciana, a questão de greenwashing, porque não é só de um produto, mas na prática da empresa, né? Às vezes ela entende que está fazendo uma prática sustentável, mas não é tão sustentável. Mas com os modelos de reporte, comprovação, isso vai acabar diminuindo consequentemente. Isso provavelmente também na área de responsabilidade social, né? Nas ações. A gente tem uma preocupação na área de levar isso ao poder público, esse entendimento, até porque nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que garante ali algumas questões, né, de acessos, né, produtos, serviços, tecnologia assistiva para melhor qualidade de vida. Então, a gente sabe que existe o Estatuto, mas na prática fica um sentimento, e eu acho que fazendo o link com eles, de que algumas coisas a gente só faz se a gente vai ser multado ou se vai ser autuado, né, enquanto empresário. Parece que não é urgente, então eu deixo para depois. Então é importante esse trabalho das duas frentes, né? Que a gente tenha políticas que incentivem, né, legislações ali que façam com que as empresas se enquadrem dentro de padrões, porque eu entendo que algumas elas não têm a intenção de propagar uma informação falsa, mas tem outras que às vezes são oportunistas e querem aproveitar o momento, uma onda, e faz o trabalho conscientemente, sabendo, né, que não está pleno. Tem os dois cenários, né? Prefiro acreditar que na maioria dos casos não é intencional, né? Que é realmente falta de conhecimento, e aí, de novo, a importância de a gente estar falando sobre esse assunto. Quanto mais a gente falar, seja da pessoa com deficiência, quanto mais a gente falar do impacto ambiental de uma embalagem, quanto mais a gente falar sobre isso, mais vira trend, que nem a gente está vendo aí agora falar sobre inteligência artificial, né? Então, todo mundo fala de inteligência, as pessoas começam, deixa eu então entender. Se antes eu não sabia o que era, agora deixa eu entender o que é, como é que funciona. Mesma coisa com ESG, quanto mais a gente falar, mais conhecimento a gente está levando para frente, né? Acho que essa é a nossa responsabilidade agora. Com certeza. Né? Todos nós aqui de disseminar, de contar, de traduzir, de falar e de levar para
para mais pessoas. Bom, eu agradeço a vocês, nossos especialistas aqui, para falar de um tema tão importante, tão sério, tão relevante, que precisa estar à disposição para todos se atualizarem, né? Então, muito obrigada, a gente agradece. E você, que segue aí nos acompanhando, ouvindo os nossos diálogos, fique atento ao próximo episódio do GS1 Talk.